Gente, que bom que a gente pode ter esse momento também de partilha da palavra. Obrigado, Iroldo, pelas palavras. Hoje o tema de hoje à noite, eu intitulei de O Traidor que Habita em Nós. Porque a gente quer refletir, quer pensar a partir da história de Judas, alguém que provavelmente na sua história de vida não é aquele exemplo positivo, de como viver, de como agir, se você conhece um pouquinho da história desse homem na Bíblia. Vou puxar um pouco a história do Judas lá atrás. Ele foi escolhido como discípulo igual todos os outros. Ele passou por um chamado, ele recebeu a missão de ir anunciar o Evangelho, ele fazia parte dos 12, daqueles que Jesus tinha bem perto de si. Ele não era alguém que Jesus tinha colocado de lado e dito, em caso de não precisar, não ter nenhuma outra opção, eu vou te usar. Se a gente lembra um pouquinho, Judas estava junto na missão dos 12 para pregar o Evangelho em toda a Galileia, indo de cidades em cidades. Judas recebeu a autoridade de Jesus para expulsar demônios, para realizar curas, para fazer milagres, igual todos os outros. Ele estava tão ciente de quem era Jesus quanto os outros. Ele tinha visto Jesus do mesmo jeito que os outros. Tinha passado pelas mesmas experiências, ou experiências bem similares, igual todos os outros. Mas a gente sabe que a história do Judas, ela é bem diferente no final de tudo. Judas teve o mesmo chamado, recebeu a mesma missão, tinha o mesmo mestre para lhe ensinar as coisas. Tinha o mesmo Filho de Deus, tinha os mesmos companheiros de caminhada. Recebeu a mesma vida, como alguém que não é dono dela. Portanto, é só um portador da vida que Deus deu a ele. Tudo igual. Interessante. Judas é tão igual quanto cada um de nós também é. Cada um de nós também está de frente com quem Jesus é. Cada um é chamado a seguir Jesus, a abandonar tudo aquilo que fazia e tomar um rumo novo na vida. Todos somos chamados à missão, a anunciar a boa notícia do Evangelho, a anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos podemos olhar para Jesus e dizer a Ele, o nosso Mestre, que nos ensina o que é viver uma vida de abundância, uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Todos nós também temos companheiros de viagem, de vida. Aqui nós estamos rodeados de companheiros, cada um com a sua história, com aquela que construiu até aqui. Todos nós recebemos a vida como dádiva e somos portadores dela. Tão igual quanto Judas. O Evangelho de Mateus é um dos que foi chamado também por Jesus. Em outros textos a gente vai encontrar o chamado de Mateus como Levi. Levi é o Mateus. Se você lê na sua Bíblia, lê no Evangelho, o chamado de Levi se trata do autor do Evangelho de Mateus. É o mesmo cara. E ele relata no capítulo 26, o verso 1 até o 5, o Mateus relata a conspiração de matar Jesus. Mateus 26, os versos 1 a 5. Lá diz o seguinte: havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás.
e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus, antes dessa fala, ele estava ensinando, estava falando sobre a vida eterna e o castigo eterno. É o que antecede essa fala. Palavras muito duras para esses próprios religiosos da época, que achavam que tinham em si todas as respostas de Deus e a promessa de Deus. E aí, Jesus diz: olha, para os seus discípulos, está chegando a hora de eu ser crucificado. Está chegando a hora em que a missão que o Pai me enviou para fazer vai ser consumada. E aí, os religiosos, o pessoal que se achava sabedor de todas as coisas, começa a pensar: gente, esse Jesus aí está dizendo que ele vai cumprir a missão que o Pai o enviou. Inclusive, que vai ser na Páscoa que ele vai fazer isso. A Páscoa, para vocês entender, era a festa religiosa dos judeus mais importante que se tinha. Porque eles lembravam o dia em que Deus tirou eles do deserto do Egito, e colocou eles numa caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida. Era isso. Lembra lá as ombreiras das portas, pintadas com o sangue de um cordeiro, para que a praga passasse e o povo de Deus não fosse atingido. Tudo para que o povo saísse. E a Páscoa judaica era essa memória, era essa lembrança de forma viva da libertação que Deus fez dentro do seu povo. Agora, tu pensa, Jesus já tinha causado bastante problema para os religiosos da época, né? A fama dele se alastrava cada vez mais e mais, relata o evangelista Lucas. Quando Jesus fazia uma cura, um milagre, expulsava demônios, a fama dele aumentava. As pessoas ficavam sabendo cada vez mais quem era Jesus, o que ele estava fazendo. Todo mundo sabia quem já era Jesus. E agora, os religiosos olharam: gente, esse tal de Jesus, ele falou que está chegando a hora que o Pai vai consumar todas as coisas nele na Páscoa, em que ele vai morrer no dia de Páscoa. Vocês conseguem perceber o tamanho do escândalo que seria isso? Fazer isso dentro da Páscoa judaica, a maior festa judaica de celebração, de libertação do povo. Como isso impactaria o judaísmo, os partidos religiosos da época? E é por isso que os líderes começam a planejar. Nós temos que pegar Jesus de algum jeito. Mas eles não podiam pegar Jesus de modo assim, de chegar lá durante o dia e dizer: vamos prender você. Todo mundo sabia quem era Jesus. Não dava para simplesmente chegar lá: ó, tu está preso. O povo não ia gostar nada disso. À noite era muito difícil, sabe, achar Jesus. Afinal, naquela época não tinha iluminação pública como a gente tem hoje, né? Não era tão fácil assim detectar as pessoas e nem reconhecer elas. E aí está a palavrinha que coloca tudo em xeque a partir do próprio Judas. Os judeus dizem: vamos pegar ele por traição. O que é isso? Os judeus estavam dizendo: vamos convencer alguém do grupinho dele, que é fiel a ele, para nos entregar a ele. Vamos fazer propostas e vamos ver se alguém aceita. Bingo, né? Dito e feito. Tinha um homem que aceitou a ideia. Então, coloca as páginas um pouquinho mais para frente, olha nos versos adiante, o verso 14 e 16 do mesmo capítulo. 26. Lá diz o seguinte, que então um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade de entregá-lo. Entendeu? A proposta, a mentalidade dos judeus agora se concretizou. Um dos 12, do grupo íntimo, daqueles que eram os que Jesus escolheu, que Ele deu autoridade para todas as coisas, chegou nos principais sacerdotes, que já planejavam matá-lo antes da festa, para não causar escândalo. Foi lá e disse: o que vocês me dão para entregar Jesus? Né? Vamos ver, o que dá? Então deram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era para comprar um campo bem grande. Um terreno bem grande. E a gente vai ver que vai ser isso que depois os mesmos religiosos vão usar esse mesmo dinheiro para comprar um campo depois. Porque Judas vai ficar doido depois disso. Ele vai perder a noção. Ele vai ver o tamanho da burrada que ele fez e não vai saber o que fazer. E ele vai tomar uma atitude drástica, que não vai resolver em nada. Mas aqui a pergunta que os religiosos fazem para Judas, na verdade que Judas faz para os religiosos é: o que me dareis se eu entregar Jesus a vocês? Gente, os religiosos ali já tinham em mente o que eles iam fazer. Então só deram. Eles não precisaram chegar lá e Judas dizer: vamos barganhar no negócio aí, né? Fizeram uma proposta irrecusável. 30 moedas de prata. O Judas nem parou para pensar. Já chegaram e pesaram as moedas. Foi rápido o negócio. A decisão foi rápida. Não precisou de tempo para isso. Judas vendeu Jesus por um bom punhado de moedas, por algo precioso, por algo que era de valor. Sabe? Isso me fez pensar. Às vezes a gente não age assim como Judas, até porque a gente não tem Jesus para entregar para a crucificação de novo. Ele já fez isso, ele já foi crucificado. Ele já foi escancarado numa cruz, já derramou o sangue dele, assim como já ressuscitou. Mas às vezes a gente faz isso de outro modo. A gente não chega e pergunta lá para os religiosos ou para os políticos, coisa assim. A gente não faz isso. Ele diz: quanto vocês vão me dar para eu não dizer que eu sou de Jesus? Quanto vocês me dão? Não acontece isso, né? Mas o que acontece é que muitas vezes a gente toma atitudes bem práticas do mesmo jeito. A gente faz parte do grupo dos 12, mas a gente não vive como os outros 11. A gente começa a entregar Jesus por aquelas coisas que nos ofertam algo mais precioso do que Ele aparenta ser. A gente começa a trocar Jesus por um lugar paradisíaco, por uma boa casa, por um bom carro, por um bom trabalho. Mas, gente, por várias coisas. A gente acaba substituindo Jesus na nossa vida. A gente acaba trocando quem Jesus é por outras coisas. Você já parou para pensar quanto tempo você investe na palavra de Deus? Investe em se relacionar com o Filho de Deus? Você já parou para pensar? Você já mensurou quanto você investe no seu trabalho? Quanto você investe em coisas que talvez você poderia dizer: não vai mudar muito minha vida, mas talvez ajeite um pouquinho. A gente às vezes investe tanto em outras coisas que a gente acaba entregando Jesus. A gente não quer Ele. Muitas vezes a gente não quer Ele. É uma ilusão nossa, muitas vezes. E a gente fica falando de boca para fora: Jesus é importante para mim, Jesus é meu mestre, Jesus é blá, 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 blá. Porque na prática isso não acontece. Na prática, muitas vezes eu estou entregando Jesus por 30 punhados de moeda de prata. Por coisas bem menos, muitas vezes. Entende?
O que é que substitui Jesus na tua vida? O que é para ti, de fato, mais importante que Jesus na tua vida? Aquilo que faz você não ter tempo para ler a Bíblia, aquilo que faz você não ter tempo para orar, aquilo que faz você não ter tempo para estar na presença com irmãos, estudando, compartilhando, aprendendo mais a palavra. O que é? São essas coisas que você troca Jesus. Eu não estou dizendo que você dizer, hoje eu não vou no culto. Nossa, já troquei Jesus por isso. Não, também não é assim. Não é nesse sentido. Mas no sentido de que eu começo a criar desculpas para ter um relacionamento com Deus. Eu começo a colocar um monte de coisa na frente. Isso não... Sabe, isso vai, daqui a pouco Jesus não faz a mínima diferença. Faz a mínima diferença na minha vida. Judas já tinha tomado a decisão. Tanto que diz o verso 16, que agora eles procuravam uma oportunidade de entregar Jesus. E isso de fato aconteceu. Mais uns versos adiante, versos 47 até os 50, falam do momento em que Jesus é entregue. Lá diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, isso aconteceu lá no Getsemane, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que o beijar, ele prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. O texto continua. Entenderam a cena? Judas vendeu Jesus, substituiu Jesus por algo mais precioso. Agora vem a consequência. Jesus já estava substituído. Então, eu faço qualquer coisa. Inclusive, chegar na frente do próprio Jesus com a cara bonita de dizer: eu sou teu discípulo amado. Com a hipocrisia de ser amigo de Jesus. Judas era fachada. Judas era só aparência. Porque o Filho de Deus não morava dentro dele. Não morava dentro dele. Existe algo mais íntimo do que um beijo? Poucas coisas, não é? Judas foi assim. Mas a gente também muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente também pode chegar e aparentar um conhecimento de muita coisa. Saber quem Jesus é, saber que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, não é tudo isso aí. Chegar até sentar no banco da igreja, cantar bonito, né? Dar testemunho para os outros, tudo legal. Mas na prática, porta afora, está muito longe disso. Está muito longe disso. Se eu entro dentro do comunhão, dentro do corpo de comunhão do próprio Cristo, se eu venho aqui e aparento uma coisa que eu não sou, faço propaganda de mim mesmo que eu não sou, então você está dando um beijo em Jesus e dizendo: Rabi. Você está atraindo Ele. Você pode fazer isso em casa, sabia?
Toda vez que tu diz para o outro quem você é. Ah, eu sou cristão, eu creio em Deus, olha a minha postura, olha a minha atitude. Mas no final faz de tudo diferente. A mesma situação. Num contexto diferente. No fundo, a gente é mais Judas do que a gente imagina. E no final da história, os outros 11, quando Jesus chamou, eles eram tão Judas quanto o próprio Judas. Pedro e companhia eram iguais a Judas. A gente vai ver que naquela hora em que Jesus é preso, final do verso 56, o texto relata que todos, então, fugiram. Todos fugiram. Pedro o negou 3 vezes. E Jesus já havia cantado a bola, podemos dizer, né? Do que ia acontecer. Jesus sabia. E mesmo assim ele não desistiu. Mesmo assim ele não desistiu. Sabe, isso nos ensina algo. Jesus já conhece cada um de nós, conhece o nosso interior. E ele não faz seletiva de chamado. Assim como ele não fez com Judas, já sabendo quem o trairia lá na frente. É interessante, né? Que os relatos dos evangelhos, quando eles vão falar de Judas lá no chamado, todos eles acrescentam, aquele que traiu, aquele que o traiu. Todos eles. Quando apresenta Judas lá no chamado, já dizem que foi o Judas que traiu. Jesus sabia. Tanto que o próprio Jesus entregou um pão molhado para o Judas. O texto continua. E o verso 27, e o capítulo 27, dos versos 1 a 10, relatam o impacto da traição de Judas no momento em que ele percebe o seu pecado. E eu quero destacar o verso 3 até o 5. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Gente, a morte de Judas não é no final uma novidade tão grande. Não é. O Judas falou que pecou. Confessou, pequei. Assim como Pedro fez a mesma coisa, não foi? Pedro também negou. A diferença estava no impacto real de Jesus na vida deles. O Pedro era aquele que saía falando, né? Tinha hora que a gente lê o texto dos evangelhos e a gente diz: de novo tu, Pedro. De novo tu falando. Fica mais quietinho aí, né? Por favor. Judas, a gente quase não percebe nada dele nos relatos. A ênfase de Judas é no final da história dele mesmo. Judas percebe o seu pecado. Ele percebe que ele está entregando sangue inocente, está entregando uma pessoa inocente, uma vida inocente. E aí todas aquelas moedas agora não valem nada. Não valem nada. A infelicidade de Judas é que ele não percebeu que a vida estava na mão de Jesus. Jesus sabia que ele ia para a cruz. Na mão de Judas ou na mão de outro. Ele ia. A missão ia se consumar de uma maneira ou de outra. Judas decidiu: não. Jesus não é. Exato, que vale a pena ou não, né? E Judas decidiu que não.
que não para Jesus. Não! Ele disse não para Jesus. Depois de uma caminhada longa, de ter recebido tudo igual aos outros discípulos, de ter visto coisas muito parecidas, de ter experimentado as mesmas mensagens da palavra da boca de Jesus. E ele fecha o coração e decide por consumar aquilo que era a consequência natural de viver longe de Deus, a própria morte. Judas adianta a morte. Ele não precisava ter tomado essa decisão. Com isso, ele mesmo se condenou de uma maneira muito grande. E não fez dele alguém melhor. Não fez dele alguém bonzinho no final da história. Só mostrou a realidade do coração humano, endurecido, quando é levado a substituir Jesus, o autor da vida, o consumador da vida, por coisas desse mundo. Toda vez que a gente faz isso, Jesus é colocado de lado e a gente é condenado à morte. Porque só Ele tem a vida. Só Ele pode nos resgatar da morte. Só Ele, não tem como. Não tem como. Eu queria que vocês observassem o capítulo 28. Os versos 1 a 15. O cenário é: Jesus já foi crucificado, já foi morto, já foi sepultado, já ressuscitou. E os versos 11 até 15 do capítulo 28 falam que enquanto elas iam, as mulheres que viram a ressurreição de Jesus, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E reunido com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós os convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até os dias de hoje. Perceberam que os líderes religiosos aplicaram a mesma técnica de Judas com os soldados? Ofereceram muito dinheiro. Eles replicaram para tentar contar uma história diferente. Judas recebeu a promessa de receber tudo aquilo e acabou em desgraça. Os soldados receberam também muita coisa para criar uma mentira, uma ilusão de que Jesus não havia ressuscitado, de que os seus discípulos haviam voltado e sequestrado tudo aquilo, todo o corpo, levado tudo embora. Nada disso conseguiu se comprovar, de que os discípulos levaram. Até porque os discípulos tinham fugido. Ser bem sincero, os discípulos estavam amedrontados com a ideia de ter que passar pela mesma coisa que Jesus. Era essa a realidade. Os discípulos estavam quietinhos que, se eles descobrirem que nós somos os de Jesus, vai sobrar a mesma para nós. A mesma coisa. E aí, eles, soldados, decidem fazer a mesma coisa que Jesus. Trair a verdade. Trair aquilo que aconteceu. Esse é o coração humano. A gente sabe que ao longo da história, muitas pessoas creram. E Atos dos Apóstolos relata isso. Como soldados creram. Como carcereiros creram na palavra de Deus. Na ressurreição de Jesus. Não sabemos se esses creram. Em nenhum momento está escrito. Mas fato é que a notícia ser guardada como mentirosa não adiantou para nada. Receberam dinheiro, mas não valeu nada.
No final, os líderes religiosos foram enganados, achando que eles podiam esconder a verdade. Queridos, trocar Jesus por outras coisas não faz de você a verdade sobre todas as coisas. Não faz de você ter razão sobre todas as coisas. Substituir Jesus por negócios, por trabalho, por tudo que tu acha que fica bom para ti, não torna isso verdade, não torna isso bom na tua vida. Assim como os soldados e Judas experimentaram. Eu quero encerrar com uma pergunta. O que tens em tua vida que é como o suborno para atrair Jesus? O que é que tu tens na tua vida que é como o suborno para atrair Jesus? Muitas vezes nós carregamos esse suborno. Tiramos do bolso, tiramos o nosso tempo para tirar Jesus de cena da nossa vida. Para a gente tomar as decisões. Para a gente fazer e falar nossas vontades. Quais são? Todos nós temos um Judas dentro de nós. Todos nós. Afirmar ser de Jesus e não viver para Ele, com Ele, nele, é traí-lo diante do mundo. Dizer que eu sou de Jesus e não viver com Jesus é traí-lo. Sabe aquele negócio de chegar e dizer assim, as pessoas perguntar, o que tu é? Assim, de religião, né? O que tu é? Aí tu diz, eu sou cristão, ou eu creio em Deus. Eu creio que Jesus é o Filho dele. Na verdade, se isso não é percebido pelas pessoas como algo realmente verdadeiro, que moldou quem você é, você está traindo Ele. Você está traindo Ele. Não existe inocente. Paulo deixou bem claro que todos nós somos culpados pela nossa rebeldia. Todos nós traímos a confiança de Deus. Todos nós quebramos o plano perfeito que Deus tinha colocado nas nossas mãos, de viver na presença dEle. Não há culpado. Não há culpado diante da graça de Deus. Fora disso, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Então, se você disse em algum momento da sua vida, Jesus Cristo é o centro da minha vida, mas vive lá fora, como se Jesus não existisse, como se Ele não fosse aquilo que você pensa antes de tomar cada decisão, então cuidado com as 30 moedas de prata na tua vida. Então toma cuidado com o sangue inocente que tu pode estar derramando na tua vida. A gente não precisa aprender como Judas. A gente não precisa adiantar a nossa morte e a gente não precisa caminhar para ela. Mas a gente pode aprender com Jesus a chegar mais perto dele. Confessar verdadeiramente a Jesus, não só dizer, eu pequei e tudo bem. De chegar diante do trono da graça e buscar a restauração que vem dele. A mesma restauração que alcançou Pedro. A mesma restauração.
E ela não restaura só um aspecto da nossa vida. Jesus não restaura só um pequenininho parte da nossa vida. Ele quer restaurar tudo na nossa vida. Tudo. Então, viva nele. E ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te trocar por outra coisa. Porque para Deus, você é algo extremamente precioso. Com que fez Ele mandar o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para dar vida para cada um de nós. Viva nele. E Ele viverá em ti. E você poderá experimentar também a ressurreição e a vida eterna. Não deixe as moedas de prata te enganar a respeito de quem Jesus é. Porque se elas te enganarem, não tem o que Jesus possa fazer por ti. Porque você mesmo abriu o banco para onde você está indo. E lá as coisas ficam muito bem guardadas. Abaixa a tua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida que tu nos concedeste. Porque tu nos chamaste a seguir-te. Porque tu nos concedeste dons para te servir. Porque tu nos chamaste a uma missão de espalhar o teu amor, a boa notícia de que tu deste a tua vida por nós. De que as pessoas podem confessar os seus pecados e achar a maravilha do perdão e viver sobre ele e ter os seus pecados apagados para que possam viver a nova vida em Cristo Jesus. Ó Deus, sondas cada coração, entra em cada ser humano e faz a tua obra lá, para que cada um possa reconhecer o traidor que habitou dentro de cada um e que não quer continuar desse jeito, quer se arrepender e quer experimentar a restauração que vem do relacionamento contigo, onde todas as coisas são restauradas. Portanto, ó Deus, te clamamos pelo teu agir, pelo agir do teu Espírito Santo em cada um, para que a gente possa ser bons instrumentos teus diante desse mundo que carece tanto do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.